Bom dia, gente. Tudo bom? 8h15, tá? Vou mandar aqui o formulário com a lista de chamada para vocês preencherem e vou partilhar a tela para a gente poder começar a aula. Eu até tentei ligar a câmera antes de iniciar a aula, mas hoje parece que ela tá travando. Não sei o que aconteceu, tá? Não é uma câmera dessas que vem direto no computador e melhor do que perder o tempo da aula é a gente seguir assim, tá bom? Bom, vocês já devem estar vendo aqui a tela que eu partilhei para vocês, tá? Na última aula a gente falou então um pouquinho da história dos números complexos, né? Então recordem um pouquinho da história e tudo mais. Definimos um número complexo e a gente falou de algumas operações. O básico, a gente falou sobre como que a gente soma, como que a gente multiplica, como que a gente soma, como a gente subtrai e como a gente multiplica. A ideia hoje é poder falar então sobre potências de i, que é uma multiplicação também disfarçada, e de divisão de números complexos. Para falar disso, a gente vai falar também do conjugado, tá bom? Nós vamos falar de mais propriedades de números complexos mais na frente, depois que a gente falar, por exemplo, da representação. A gente vai falar da representação geométrica e trigonométrica de um número complexo. Mas antes da gente começar a fazer tudo isso, então eu vou só fazer com vocês um exercício do livro, ou dois, dependendo de como é que for o andamento, para a gente poder fechar o que foi falado na aula passada e começar o conteúdo da aula de hoje, tá bom? Quem tem um livro aí, por exemplo, pode acompanhar nas páginas 177 e 178, são exercícios resolvidos, tá bom? Eu vou printar, por exemplo, a questão 5, tá lá na página 178, e nós vamos fazer ela em sala agora, tá? Para dar andamento aos números complexos. Para isso, então, eu vou pôr uma nova página aqui, vou aproximar o zoom para melhorar para vocês verem. Pronto, ampliado em 200%. Então, hoje a nossa aula 3, tá bom? Dia 18/10/2021, nós vamos então continuar falando sobre números complexos, tá bom? Bom, como eu falei, então, a questão lá da página 178, eu vou até colocar aqui, então, página 178, só para a gente não deixar de fazer, tá bom? Resolva a equação, então, x² mais 4x mais 5, né, igual a zero, né? Então, o que que muda agora para a gente, né, quando a gente conhece os números complexos, quando a gente pega, por exemplo, uma equação como essa e vai resolver, tá bom? Bom, na prática a gente muda pouca coisa, né? O que que a gente aprendeu lá no primeiro ano é como resolver uma equação de segundo grau, tá bom? Acho que para alguns de vocês eu dei aula disso, né? Uma equaçãozinha dessa é chamada equação de segundo grau, onde o a difere de zero. A, b e c são números reais, tá bom? Isso é uma equação de segundo grau. Então, por exemplo, a gente tem uma equação de segundo grau aqui, né? x² mais 4x mais 5. Você resolve ela calculando delta, então b² menos 4 vezes a vezes c, e as soluções são dadas por, então, menos o valor de b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2a. Então, vou até aproveitar e deixar isso aqui a título de observação, né? O que que a gente aprendia no primeiro ano, gente? No primeiro ano a gente aprendia o seguinte, olha, se o delta era maior do que zero, né? Então a equação tinha duas raízes distintas. Eu vou colocar só assim, diferentes, para ser mais rápido, tá bom? Mas duas raízes distintas. Quando o delta era zero, nós tínhamos uma raiz de multiplicidade 2, ou é como se fosse raiz duas vezes, tá bom? Do problema de multiplicidade 2. Alguns livros dizem assim, tem duas raízes reais iguais, tá bom? Se você quiser escrever assim, ó. É porque quando você diz que tem duas, mas são iguais, na verdade é uma só, né? Okay? Eu prefiro deixar o termo correto aí, é até como a gente vai estudar daqui a pouco em polinômios e equações polinomiais, tá bom? Eu já estou antecipando para vocês esse termozinho de lá, tá? Bom, mas poderia vir, né? Não tem problema. Duas raízes reais iguais, tá bom? Quando o delta era menor do que zero, aí você dizia, olha, não possui raiz real, tá bom? Deixava a solução como conjunto vazio. Aqui agora o que a gente tem, na verdade, são duas raízes complexas.
tá bom? Então, é isso só que muda quando você vai resolver, por exemplo, uma equação de segundo grau, quando o delta dá menor que zero, tá? Então, por exemplo, se nós, né, resolvendo esse problema x ao quadrado mais 4x mais 5 igual a zero, observe, então, que, por exemplo, o a é 1, o b é 4 e o c é 5, né? Então, o a é 1, o b é 4 e o c é 5. Então, se a gente calcular o delta aqui, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes o c, que é 5. Então, fica 16 menos 20. E isso dá menos 4. Menor do que zero, portanto, certo? Antes dos números complexos, a gente dizia que, olha, não tem raiz real. Agora a gente fala que tem, né, duas raízes complexas. E quais são essas raízes? Você obtém da seguinte forma, olha, x é menos b, então, menos b, menos 4, mais ou menos a raiz do delta. Então, quanto é o delta? Menos 4 sobre 2 vezes o a, tá bom? E aí você fala assim, como é que eu vou mexer com raiz de menos 4, hein, professor? Esse é o padrão, né? O que a gente aprendeu nos números complexos, tá bom? Então, assim, vou botar uma observação 2, né? É a primeira vez que a gente está fazendo. Nós aprendemos que a raiz de menos 1 é o que a gente chama de i, a unidade imaginária. Então, por exemplo, se a é um número positivo, né? Olha só, então se a é um número real positivo, ok? Quando você vai extrair a raiz de menos a, né? Então, por exemplo, a raiz de menos 4, você vai fazer como? É a raiz de menos 1 vezes a raiz de a, ou seja, é i vezes a raiz de a, né? Então, por exemplo, a raiz de menos 4, né? Um exemplo aqui. A raiz de menos 4, você pode escrever como sendo i vezes a raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Então, i vezes 2, 2i, tá bom? A gente falou de multiplicação na aula passada. Então, a raiz de menos 4 a gente escreve como sendo 2i. Então, o x é menos 4, mais ou menos 2i. Opa, ficou feio aqui. 2i sobre o número 2. E aí a mesma coisa agora, um para soma e outro para diferença. Sei lá, um x1 é menos 4 mais 2i dividido por 2. Um x2 é menos 4 menos 2i dividido por 2, ok? Eu vou pôr uma nova página aqui, só para a gente simplificar, porque observe comigo. Menos 4 dá para dividir por 2. Dá menos 2. 2 dividido por 2 é 1, então menos 2 mais i. E o x2 é menos 2 menos i, tá bom? E, gente, nós vamos falar na aula de hoje, mas a gente vai ver o seguinte, esses números, eles são chamados conjugados. O que muda de um para o outro? Né? Muda o sinal só, né? A parte real é a mesma, muda só o sinal da parte imaginária. Nós vamos ver, quando a gente falar de polinômios, equações polinomiais, mas já fica então a dica aqui para vocês, tá bom? Em equações do segundo grau, por exemplo, que é o que a gente pode trabalhar nesse momento, né? Falando de polinômios, de números complexos, é que toda vez que um número complexo for solução de uma equação onde todos os coeficientes são números reais, então aqui os coeficientes são números reais, né? 1, 4 e 5. O seu conjugado também será, tá bom? Então, a gente sempre pode fatorar como o conjugado, tá bom? Para finalizar aqui, gente, a gente aprende lá no primeiro ano, por exemplo, quando você conhece as raízes, x', x2', né? Ou x1 e x2, igual eu chamei aqui, as raízes, a gente pode fatorar a nossa equaçãozinha. Essa ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, você consegue escrever ela da seguinte forma, né? Então, se eu até porque ax ao quadrado mais bx mais c, você consegue fatorar x menos uma raiz, x menos a outra raiz, tá bom? Então, a gente tem aqui uma fatoração, né? A nossa equação do segundo grau é escrita na forma fatorada. Se a gente for fatorar aqui, observe o a é 1. Então, aquela equação original, x ao quadrado mais 4x mais 5, você pode fatorar ela como sendo x menos uma raiz, menos 2 mais i, x menos a outra raiz, menos 2 menos i, tá bom? E se quiser deixar mais bonitinho, fazendo um joguinho de sinal aqui, você fica então com x mais 2 menos i, vezes x mais 2 mais i, ok? Essa é a fatoração, tá bom? Estava igual a zero, então vamos deixar igual a zero aqui, porque era a equação que a gente resolveu, tá bom? Mas então, esse é só para falar, olha, né, o que muda agora que a gente aprendeu números complexos, né? Acontece que aquela equação que não tinha solução nos números reais, agora tem solução, duas soluções para a gente nos números complexos, tá bom?
quais são as soluções, né, dessa equação? Menos 2 mais i e menos 2 menos i, tá bom? Alguma pergunta até agora? Pode seguir, professor. Tá ótimo. Professor, Pois não. por que tem que botar assim na solução? Como assim? Porque, ó, lá nos cálculos da raiz, né, o resultado ficou 2i e menos 2 menos 2i. Aí tem que Não, botar 2i não. Menos 2 mais i, certo? assim. Aí Uhum. então tem que botar, tipo, menos 2 mais i mais menos 2 menos i. É porque os dois são soluções, né? Esse é um número complexo, né? Pensa assim, lembra quando você pegasse uma equação como essa, né? A solução é 2 e 3, tá bom? Números reais. Então, quais são as soluções? É o número 2 e o número 3. Os dois servem como solução, certo? Aqui a gente tem dois números como soluções, né? Menos 2 mais i é um número e menos 2 menos i é um segundo número, né? Eles são números diferentes, certo? Por isso a gente escreveu eles Ah, sim, duas entendi. É vezes. que eu tinha me confundido nesse só no 2i, mas obrigado. Tá claro agora, então? Tá sim. Tá ótimo, então. Então, gente, o que muda essencialmente é esse, tá bom? O restante eu recomendo que vocês leiam lá as soluções e eu já deixei exercício na aula passada, tá bom, para vocês, da página 178. Tentem resolver, tá? A ideia é que pratiquem isso aí. Eu vou falar então, assim, antes de falar da divisão, vou falar sobre potências do número i, que é uma forma de multiplicação disfarçada, tá bom? Então, eu vou falar assim, potenciação de i, tá bom? Nós vamos aprender, quando a gente, quando a gente falar sobre a forma trigonométrica de um número complexo, como calcular potências e como calcular raízes de números complexos, tá bom? Mas vamos começar com essa potenciação de i, porque, observa, a última coisa que a gente falou, gente, foi de multiplicação, tá? A gente fez um exemplo. Mas o que aconteceria, por exemplo, se eu multiplicasse potências de i? Porque é o que importa aqui. Na multiplicação, a gente viu o seguinte, olha, tudo que a gente conhece de multiplicação fica valendo, certo? Tinha até observação aqui antes. O que muda é que toda vez que aparece i ao quadrado, a gente troca por menos 1, né? Mas o que vai acontecer, por exemplo, se aparecer, eu estiver multiplicando três números complexos e aparecer um i ao cubo, ou um i à quarta, ou se eu estiver multiplicando 10 números complexos e aparecer, por exemplo, um i elevado a 10, né? Como é que eu vou trabalhar com essas potências, né? Então, observa o seguinte, gente. Vou pôr de azul aqui, porque eu vou pôr de vermelho o i elevado a zero, tá? Se por acaso alguém estiver copiando, deixa um espacinho que eu vou pôr um i elevado a zero lá na frente. Então, quando os números complexos forem introduzidos, foi igual eu falei lá atrás para vocês. Olha, gente, esses números eles foram introduzidos de modo a respeitar as propriedades que já existiam dos outros números, né, dos números que a gente chama de números reais, né? Então, eles não podiam ser nada extravagante, nada muito diferente, certo? Então, o que é esperado quando você faz a potência, né? Primeira potência, i elevado a 1 de um número, né? É que ele deu o próprio número. É isso que a gente conhece lá dos números reais, né? Qualquer número elevado a 1 é o próprio número, certo? Aqui tem o nosso grande diferencial, que é que i ao quadrado é o número menos 1, né? Olha, i ao quadrado é o menos 1. O que é i ao cubo, por exemplo? I ao cubo, gente, é i ao quadrado vezes i. Essas multiplicações respeitam as mesmas regrinhas, né? Como é que você multiplica potências, né? Conserva a base e soma os expoentes, né? Então, se eu estou fazendo i ao cubo, eu estou fazendo o i ao quadrado, que eu já conheço o resultado, vezes o i. I ao quadrado é menos 1, certo? Então, eu fico com menos 1 vezes i. Ou, escrito mais bonitinho, menos i, tá bom? O que é esperado quando a gente fizesse i elevado a zero? Bom, gente, o que a gente conhece dos números reais é que todo número elevado a zero é 1. Então, a gente diz isso, olha, i elevado a zero também vai dar 1, tá bom? E o que acontece depois disso, né, com outras potências do número i? Por exemplo, se eu quiser calcular i elevado a quarta, que é a próxima, né, na sequência. Deixa eu pôr uma reguinha dividindo aqui. Se eu quiser calcular, por exemplo, i elevado a quarta, né? Olha, i elevado a quarta, eu não sei, mas eu sei quanto é i ao cubo. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, i ao cubo vezes i. Certo? Quanto é i ao cubo? Opa, dá menos i. Então, eu fico com menos i vezes i. Então, eu fico com menos i ao quadrado. Opa, e i ao quadrado vale menos 1. Então, eu fico com menos 1.
deu 1. Tá vendo? Eu já botei na linha de propósito, tá vendo? Viu que agora, quando aparecer esse 1, o resto vai repetir naturalmente, né? Porque, olha só, o que é I a quinta? É I a quarta vezes I. I a quarta é 1, então é 1 vezes I, dá o próprio I. O I a quinta repetiu o I elevado a 1. O I a sexta, ele vai repetir o I ao quadrado, certo? Por quê? Ele é I a quinta vezes I a quinta vale I vezes I ao quadrado é menos 1. E a sétima, só esse último aqui, tá bom? É I elevado a sexta vezes I. Então é menos 1 vezes I dá menos I. Tá vendo que as coisas vão se repetindo? Então, o que é natural? Por exemplo, I elevado à oitava. Quanto vai dar I elevado à oitava? Vai estar na mesma linha do I à quarta, certo? Então, de modo geral, gente, se nós quisermos saber qual é uma potência de I, o que a gente tem que fazer? Né? Então, agora, vamos imaginar que N é um número natural, um inteiro positivo, né? São zeros, 1, 2, 3, 4, etc, tá bom? Então, se eu quiser calcular I elevado a N, como é que eu acho a potência de I elevado a N, né? Alguma ideia para eu poder fazer isso? Olha, é o seguinte, tudo que eu preciso fazer é pegar esse N e dividir por 4 e olhar para o resto da divisão dele por 0, né? Por 4, perdão. Por quê? Porque a gente acabou de ver, a cada 4, gente, ele se repete, certo? Basta você conhecer essas potências de I. Quanto que é I elevado a 0, I elevado a 1, I ao quadrado e I ao cubo. E são coisas naturais, tá bom? Então, se eu quiser saber quanto que é I elevado a N, o que eu vou fazer? Eu vou pegar N, vou dividir pelo número 4. Isso dá um quociente e um resto, né? Esse aqui é o resto da divisão, né? Resto da divisão. Esse resto, ele só pode ser os números 0, 1, 2 ou 3, porque eu estou dividindo por 4, né? Se fosse maior do que 4, maior ou igual, a gente dividia mais uma vez, certo? Então, se eu quiser calcular I elevado a N, basta eu calcular I elevado ao resto da divisão. Bem simplesinho, certo? Eu já vou explicar por que isso é verdade, mas deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, gente, se eu quisesse calcular, fui lá, multipliquei 23 números na sequência, né? Quanto dá, então, I elevado a 23, né? Vai aparecer I elevado a 23 lá para você. Basta você pegar 23, dividir por 4. Opa, 5 vezes 4 é 20, sobra 3. Então é a mesma coisa calcular I ao cubo. I ao cubo, você olha na tabelinha lá, ou decora, sei lá, dá menos I. Bem simplesinho, certo? Bem simplesinho. Por que, então? Por que essa formulazinha aqui, ela é verdade, né? Então, assim, né? Por que nunca vai dar nenhum problema, né? Então, deixa eu pôr uma observação. Olha o seguinte, né? Se eu pego N e divido por 4, eu encontro um quociente e um resto, que satisfaz essa relação, né? N é 4Q mais R, né? Olha só, 4 vezes 5, 20, mais 3 dá o 23, certo? É isso que aconteceu ali. Quando eu quero calcular, então, I elevado a N, ou, por exemplo, I elevado a 23, eu posso, então, fazer 4Q mais R. Então, fica I elevado a 4Q vezes I elevado a R. Por que I vezes, né? Aquela regrinha que eu falei para vocês, olha, multiplicação de potência de mesma base. Faz o quê? Conserva a base e soma os expoentes. Se eu tenho os expoentes somando, eu posso deixar, né, na multiplicação. Agora, nós sabemos que I elevado à quarta, gente, é 1, né? A gente fez a tabelinha aqui, né? Olha, I elevado à quarta é 1. Né? Tá na linha aqui, ó. I elevado à quarta é 1. Quando eu tenho I elevado a 4Q, então eu posso fazer o seguinte, né? Potência de potência, né? É I elevado à quarta elevado a Q. Isso é 1 elevado a Q, que é o próprio número 1. Então, este que está aqui, eu vou circular de vermelho aqui agora, vale 1. Então, simplesmente você precisa levar ao resto da divisão, tá bom? Então, resumindo o que eu estou dizendo aqui. Toda vez que você quer calcular uma potência de um número, uma potência do número i, uma potência positiva aqui, a gente está falando só dos positivos ainda, basta você pegar este número e dividir por 4, olhar para o resto da divisão, e então o seu problema está resolvido, né? I elevado a este número será a mesma coisa que I elevado ao resto da divisão, tá bom? Deixa eu pôr um exercício para vocês pensarem. Eu sempre gosto de passar isso em sala.
né? Olha, eu quero que vocês determinem quanto dá essa soma aqui. 1 mais i ao quadrado, mais i ao cubo, mais i elevado, sei lá, 100, por exemplo. Então, você vai somar todas as potências de i até chegar lá no i elevado a 100, né? Quanto dá essa soma, né? Bom, você tem algumas estratégias para traçar, gente. Assim, eu vou fazer de um outro jeito, mas não seria errado você fazer assim, né? Olha, você observa o seguinte, né? Deixa eu pôr uma observação aqui do lado para vocês, que é o seguinte. Quando eu faço i elevado a 0 é 1, i elevado a 1 é i ao quadrado é menos 1, e i ao cubo é menos i, certo? Quando eu somo isso aqui, 1 menos 1, i menos i dá 0, certo? Então, né, quando eu estou somando 1 mais i ao quadrado mais i ao cubo, essa soma dá 0. E bastava você ver quantas vezes ela ia se repetir, porque você tem, né, a potência de i à quarta é a mesma coisa que i elevado a 0, a potência de i à quinta é a mesma coisa que i elevado a 1, e assim sucessivamente, tá? Então, é uma estratégia, você vê então quantas vezes ia se repetir e faz a continha só no final, tá? Então, assim, não é errado, já vi alunos que fazem assim. Eu vou aproveitar que vocês estão no terceiro ano, né? Então, assim, certamente já ouviram falar sobre progressão geométrica. Por exemplo, quem está fazendo o curso do projeto de ensino para o Enem, a gente já revisou, certo? O que a gente tem aqui disfarçado, gente, por exemplo, é a soma dos termos de uma progressão geométrica, né? De razão i. Né? Observe que do 1 para i você multiplicou por i, do i para i ao quadrado você multiplicou por i, e assim sucessivamente, né? Como é que a gente trabalha com isso, né? Então, assim, eu fico com o seguinte, né? Aquela estratégia que eu passei para vocês lá da soma lá, ó, você multiplica i por essa, então eu vou ficar com 1 vezes i é i vezes i ao quadrado vezes i ao cubo vezes i elevado à quarta, e assim sucessivamente, até o 100 vezes i, então 101. Se nós fizermos a diferença de um para o outro, então eu vou ficar com S menos I vezes S igual, olha só, I menos I ao quadrado menos I ao quadrado, I ao cubo menos I ao cubo. Na sequência, você tem I à quarta. Antes do 101 aqui, você tem o 100. Então, todos se matam. Então, fica 1 menos I elevado a 101. Tá bom? Agora, quanto que é i elevado a 101, né, gente? Então, i elevado a 101, eu tenho que pegar o 101 e dividir por 4, né? 2 dá 8, sobra 2, 21, né? Abaixei já 1. 5 é 20, então sobra 1. É a mesma coisa que calcular i elevado a 1. I elevado a 1 é o próprio i, certo? Então, observe que o s é um fator comum, então eu fico com 1 menos i vezes s é igual a 1 menos i. Então, quem é a soma procurada? 1 menos i dividido por 1 menos i, certo? Quanto será 1 menos i dividido por 1 menos i, né? Bom, professor, mas você não falou de números de divisão de números complexos. Realmente eu não falei de divisão de números complexos. Mas eu tenho aqui um número complexo dividido por ele mesmo, né? E o que a gente espera quando a gente pega um número e divide por ele mesmo? Que isto dê 1, né? Eu não posso pensar que um número dividido por ele mesmo vai dar algo diferente de 1, né? Então, assim, senão não faz sentido eu falar de divisão, né? Então, quando eu pegar esse número e dividir por ele mesmo, essa divisão dá 1, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos falar sobre divisão de números complexos. Então, porque você pode ver, ela surge em problemas como esse. Olha, né? Eu preciso saber dividir. E se eu tivesse colocado um outro número que, por exemplo, em vez de i elevado a 100, colocasse, sei lá, i elevado a 101, por exemplo, né? Então, talvez não fosse um número dividido por ele mesmo, mas um outro número complexo dividido por um segundo número complexo, né? Então, eu preciso, de alguma maneira geral, saber dividir números complexos, tá bom? E o que a gente vai fazer agora é falar sobre divisão de números complexos. E quando eu falar de divisão de números complexos, eu vou deixar para vocês. Volta aqui, quando a gente vê a divisão, e verifica se o método que a gente vai passar para vocês realmente vai resultar em 1, né? Olha só, o professor falou do método de divisão,
o que a gente espera? Que quando eu pegue um número complexo e divida por ele mesmo, nesse exemplo, resulte em 1, tá bom? Então, eu vou quebrar a página aqui, senão vai ficar picotado a divisão, mas então nós vamos falar sobre divisão de números complexos, tá bom? Então, divisão de números, ou entre números, né, complexos, tá bom? É um M, tá? Ficou parecendo duas perninhas, mas é um M. Bom, então imagina o seguinte, que nós temos um número Z1, A mais BI, e um número Z2, C mais DI, e nós, esse aqui, gente, importante, diferente de zero, né, a gente não divide por zero, né, e nós queremos dividir Z1 por Z2. Como é que a gente pode fazer isso, né? Como dividir Z1 por Z2, né? Olha, tudo que a gente está fazendo é inspirado no que a gente conhecia antes, né? Então, assim, as coisas, como eu venho falando desde lá de trás, não podem ser inventadas assim, uma regra diferente para os números complexos, né? Quando eu, por exemplo, pegava... Deixa eu então traçar um paralelo aqui, né? Então, vamos pensar no seguinte exemplo. Se eu pegasse esse número aqui, ó, sei lá, 2... Vou até fazer mais feio. Então, 2 menos raiz de 3... Não, vou deixar assim, só 2. 2 dividido por, sei lá, 1 menos raiz de 3, né? Como é que a gente melhorava essa expressão? A gente chama de racionalizar, né? Como é que a gente racionalizava essa expressão? A gente queria, de alguma maneira, tirar a raiz aí do denominador, né? Para tirar a raiz do denominador, a gente multiplicava e dividia por uma outra expressão parecida envolvendo essa raiz, certo? Qual era a expressão? É a expressão que aqui nos complexos a gente vai chamar de conjugado. 1 mais raiz de 3. 1 mais raiz de 3. Por que 1 mais raiz de 3, né, professor? Pelo seguinte, vamos recordar aqui produtos notáveis lá do 7º ano, tá? Quando nós fazemos A mais B vezes A menos B, isso dá A ao quadrado menos B ao quadrado, certo? Observe que, né, se o A for o número 1 e o B for raiz de 3, se aparecer A ao quadrado menos B ao quadrado, vou ficar com 1 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Ou menos, perdão, menos raiz de 3 ao quadrado. E raiz de 3 ao quadrado dá o número 3. Então, a gente some com a raiz aí de baixo, certo? Então, a estratégia para poder sumir com a raiz era lembrar disso, olha, fatoração, produtos notáveis lá do 7º ano, do 8º ano, eu não lembro bem quando vocês estudam isso, mas lembrar como fatora A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, a ideia era multiplicar, digamos, vamos pôr essa palavra, embora a gente não conheça ela assim para os números reais, o conjugado, certo? Se aqui tinha 1 menos raiz de 3, eu multipliquei por 1 mais raiz de 3. E se fosse 1 mais raiz de 3, então a gente ia multiplicar por 1 menos raiz de 3, certo? Mas o fato é que a gente multiplicava, então, com sinal trocadinho. E aí o resto, então, agora a gente usa as operações usuais, né? Então, assim, em cima eu vou ficar como? Né? 2 vezes 1 mais raiz de 3, e embaixo, A ao quadrado menos B ao quadrado, né? 1 ao quadrado, eu vou ter que colocar assim, menos raiz de 3 ao quadrado. Isso, então, dá 2, 1 mais raiz de 3, dividido por 1 ao quadrado, 1, menos 3, certo? Raiz de 3 ao quadrado. Então, eu fico com 2 vezes 1 mais raiz de 3, dividido por menos 2. E se eu dividir por menos 2, então, eu nem multipliquei o 2 antes, porque eu vi que ia dar menos 2, tá bom? A gente pode simplificar aqui, ó. Aqui embaixo fica o menos 1, troca o sinal de todo mundo. Então, fica menos 1 menos raiz de 3. O que a gente disse? Nós dizemos, na verdade, o seguinte, que 2 dividido por 1 menos raiz de 3 é a mesma coisa que menos 1 menos raiz de 3, certo? Então, isso é o número 2, né? Escrito, né? Essa divisão dá isso, tá bom? Como que a gente vai fazer nos complexos? A ideia foi captada daí, certo? Como é que eu podia sumir com a raiz embaixo? Eu precisava fatorar um número complexo, certo? E aí você fala assim, professor, mas a gente não conhece uma fatoração para quando... A gente só conhece para quando é menos, né? E aí, tem uma coisa legal dos complexos que entra, então deixa eu vou pôr até uma observação, a gente aprende produtos notáveis lá no ensino médio,
no ensino fundamental, a gente aprende como fatorar alguns, né? Por exemplo, a ao quadrado menos b ao quadrado. Fica a menos b vezes a mais b. Foi o que a gente usou, a gente usa bastante para poder falar de racionalização, né? Mas também você tem como fatorar ao cubo, por exemplo, a ao cubo menos b ao cubo. Você pode fatorar como a menos b, a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Para o cubo, gente, existia o seguinte, ó, existia uma fatoração para a mais b ao cubo. Ela é bem parecida, tá? Ok? Depois multiplica, vê que dá certo. E aí a gente aprende lá no início, nos anos finais do ensino fundamental, que não existe uma fatoração para a ao quadrado mais b ao quadrado, certo? Embora exista, por exemplo, para a ao cubo mais b ao cubo. É porque, na verdade, gente, essa fatoração, por exemplo, ela é complexa. A mais bi vezes A menos bi dá A ao quadrado mais B ao quadrado, tá bom? É assim, pensando nesse que está de vermelho, que a gente vai definir a divisão. Toda vez que tiver algum número embaixo dividido, você vai conseguir tirar esse complexo de baixo e deixar só o número real que a gente sabe dividir, multiplicando pelo o que agora a gente vai chamar de conjugado, só simplesmente trocando o sinal. Olha, se estava mais, você multiplica com menos, se está menos, você multiplica com mais. Por quê? Nos dois casos aparece fatorado a ao quadrado mais b ao quadrado, e você tira o número complexo de baixo e transforma numa multiplicação que a gente já aprendeu, tá bom? Então, para falar da divisão, a gente precisa falar do conjugado complexo, tá bom? Então, conjugado de um número complexo. O que é o conjugado de um número complexo? É simplesmente trocar o sinal, tá bom? Trocar o sinal do quê? Da parte imaginária. Então, por exemplo, se eu tenho um número complexo A mais BI, o que é o conjugado dele? O conjugado dele nós vamos denotar por o Z com a barrinha em cima, tá bom? Z com a barrinha em cima. É A menos BI. Observe, ele troca... Eu vou pôr até assim, gente, ó. Vou fazer assim, ó. Vou deixar, sei lá, aqui de azul, por exemplo. E vou deixar de verde aqui. Troca o sinal apenas da parte imaginária, tá bom? Então, o conjugado é simplesmente trocar o sinal da parte imaginária. Então, já pensando num exemplo de divisão complexa, então eu vou pegar alguém que vai estar no nosso denominador. Então, exemplo, olha só. Se nosso número complexo for 2 mais 3i, qual vai ser o conjugado dele? 2 menos 3i, ok? Bom, se eu falei do conjugado, a ideia agora é falar da divisão, né? Então, como que eu vou dividir esse nosso problema aqui original, né? Como que eu vou dividir Z1 por Z2, certo? Bom, observa o seguinte, então. Se eu tiver um Z1 dividido por um Z2, lembra lá, o Z2 diferente de zero. Então, eu vou ter A mais BI dividido por C mais DI. Como que eu vou sumir com a parte complexa de baixo? Eu vou multiplicar e dividir todo mundo pelo conjugado do Z2, certo? Então, eu vou multiplicar e dividir por C menos DI, C menos DI. Esse é o conjugado, certo? E isso vai dar um número para a gente. É claro, a gente pode obter a expressãozinha, gente? Pode. Eu nem gosto de pôr essa expressão, tá bom? Como é que você vai achar? Você vai multiplicar o A por C, o A por D, o B por C, o B por D, e depois, embaixo, vai dar C ao quadrado mais D ao quadrado, tá bom? Fato é o seguinte, então, quando eu quiser, né? Então, aqui, botar 3 pontinhos, porque é melhor fazer na prática. Quando eu quiser dividir Z1 pelo número Z2, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar Z1 e multiplicar pelo conjugado de Z2. Vou pegar Z2 e vou multiplicar pelo conjugado de Z2. Okay? Então, a divisão é feita assim. Você multiplica em cima e embaixo pelo o conjugado do denominador. Então, exemplo, né? Exemplo. Olha, eu peguei até o 2 mais 3i, então vou pôr ele no denominador. O que acontece se eu fizer, por exemplo, 1 menos 5i dividido por 2 mais 3i, né? Como que eu divido? Então, isto, o que eu tenho que fazer é multiplicar e dividir pelo conjugado, no caso, 2 menos 3i. 2 menos 3i. Vou pôr um parênteses adicional aqui agora, né? Para a gente poder fazer a distribuição sem errar. Mas, ó, 1 vezes 2, 2.
1 vezes menos 3i, menos 3i. Menos 5i, vamos pegar de verde, tá? Menos 5i vezes 2. Então, menos 10i. Menos vezes menos, mais 5 vezes 3, 15, i ao quadrado, tá bom? Dividido. Embaixo, gente, eu vou fazer passo a passo, mas você vai ver que vai dar 4 mais 9, vai dar 13, tá? 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 3, menos 6i. 3i vezes 2, mais 6i. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 3, 9. I ao quadrado. Ok? Agora eu vou tirar essa salada de cores, que fica muito feio, né? Vamos só organizar. I ao quadrado é menos 1, gente. 15 vezes menos 1 é menos 15. Somado com 2, menos 13. Menos 3 menos 10, menos 13i. Dividido por menos 6i mais 6i, 0. 4. Eu vou pôr mais aqui, gente, porque é o seguinte, ó. I ao quadrado é menos 1, menos 9 vezes menos 1 é 9. Então, fica menos 13i dividido por 13. Dá para dividir todo mundo por 13 ainda, né? Fica menos 1, menos i. Olha, mas foi um exemplo, eu chuto os exemplos sempre na hora, assim, né? Foi uma baita de uma coincidência esses 13 embaixo e em cima aí, tá bom? Mas o fato é, então, né? Menos 1, menos i. Então, o que a gente acabou de falar é o seguinte, que menos 1 vezes 5i, dividido por 2 mais 3i, isto dá menos 1, menos i. Você quer verificar se sua conta está certa, gente? Né? Multiplica, né, o denominador por menos 1, menos i e vê se volta em 1 menos 5i, tá bom? Então, a gente aprendeu a dividir, tá? A gente aprendeu a dividir números complexos, sempre que não for o zero, tá bom? Então, um exercício, digamos assim, para vocês é o seguinte, olha, pega esse aqui que eu fiz para vocês e falei, olha, um número dividido por ele mesmo, né? E vê se dá 1 mesmo, tá bom? A conta tem que bater, tá? Então, assim, as coisas têm que dar certo. Vão bater, vocês vão ver que vai dar 1 essa divisão certinho. Se não der 1 é porque você errou alguma continha lá, tá bom? Alguma pergunta até agora sobre essa parte? Eu não entendi como é que faz a verificação se a conta tá certa. Então, por exemplo, assim, se eu pego, sei lá, um número A e divido por um número B e digo que dá C, então o que eu estou dizendo é o seguinte, que A tem que ser B vezes C, não é verdade? Por exemplo, 6 dividido por 2 dá 3. Por quê? Porque 2 vezes 3, né? 6 é 2 vezes 3. Para você verificar se essa conta está certa, você vai fazer o seguinte, você tem que ver se 1 menos 5i vai dar exatamente esse produto, né? Menos 1 menos i vezes 2 mais 3i, né? É só multiplicar, né? Ok? Isso é da definição de divisão mesmo, né? Vou até deixar anotado aqui, né? Dividir o número A por um número B significa encontrar o número C de modo que o produto respeite isso, né? A seja B vezes C, ok? Por isso, por exemplo, a gente não divide por zero, né? Se eu pego um número A diferente de zero e divido, pensa assim o seguinte, deixa eu pôr só essa observação, né? Por que não dividir por zero, né? Pensa o seguinte, se o A não for zero e o B for zero, né, o que significa fazer A dividido por zero, né? Isso significaria encontrar um número C, onde 0 vezes C fosse A, né? Mas 0 vezes C é 0. E o A não é um número zero, certo? Então não pode, né? Senão você estaria dizendo que o A seria zero. Por isso, você não pode dividir por zero. E por que que 0 sobre 0 é indeterminação, né? Que a gente fala, olha, 0 sobre 0 é indeterminação. Porque, na verdade, para todo C real, tem 0 igual a 0 vezes C, né? Qualquer número que você multiplicar por 0 dá 0.
Então, por isso que a gente diz que a divisão por zero é indeterminado, né? Porque dividir A por B é encontrar um único, né? Para ficar preciso, gente, é encontrar um único número C, um único, não tem dois, tá bom? É um único C, onde A seja B vezes C, né? Então, se o A dividir por zero, você não existe nenhum C, né? E se o zero dividir por zero, então isso vale para todo C. Então, vira bagunça, né? Então você não divide por zero, né? Ok? Deixa eu pegar um exercício do livro aqui para vocês. Qual é o exercício? Por exemplo, aqui, ó. Tá na página 179, tá bom? Página 179. Olha, então determinar um número complexo Z tal que 2Z menos 1 seja Z, conjugado de Z, perdão, mais I, tá bom? Como a gente pode resolver esse problema, né? Bom, é o seguinte. Se eu for trabalhar com Z e o conjugado de Z assim, vai virar bagunça, né? Porque eu não tenho mais relações entre eles, tá? Mas eu posso sempre admitir o seguinte, olha, meu número complexo Z, ele é da forma A mais BI. E se nós encontrarmos A e B, o problema acabou, certo? Né? Se eu sei quem é A e sei quem é B, eu sei quem é o Z, não é? Ok? Por exemplo, se o A for 1 e o B for 2, então eu sei que o número é 1 mais 2i. Eu estou só dando um exemplo aleatório. Nesses termos, quem seria, por exemplo, o conjugado de Z? Conjugado de Z, gente, seria então A menos BI. Então, agora, se eu tenho 2Z, então eu tenho duas vezes A mais BI, menos o número 1. Isto é o conjugado, A menos BI, mais o número I. Ok? Então, observe que eu fico, então, com 2A, mais 2BI, menos 1. Agora, eu vou trazer todo mundo para a esquerda, certo? Então, menos A, mais BI, menos I. Isso igual ao número 0. Okay? Vou juntar de verde, por exemplo, quem não tem a parte imaginária, então tenho 2A, menos 1 menos A, e só, certo? Bom, o fato é que 2A menos A é 1A. Então eu fico com A menos 1. Mas, agora eu vou pôr, sei lá, de vermelho quem tem I, né? Olha, I, I e I. 2B mais 1B é 3B, menos 1I. Então eu fico com 3B menos 1I, né? 3BI menos 1I. Tudo isso igual a zero. Quando que números complexos são iguais, né, gente? Então, assim, isso é uma coisa natural, né? Igualdade de números complexos, tá bom? Então, vou até deixar de observação. Seguinte, né? Observação. Quando que um número complexo Z1 é igual a um número complexo Z2? Digamos, A mais BI igual a C mais DI. Só tem uma forma desses dois números serem iguais, certo? É parte real de um ser igual a parte real do outro. E parte imaginária de um ser igual a parte imaginária do outro. Ou escrito, né, em símbolos, o A precisa ser igual a C e o B igual a D, né? Isso é natural, igual para falar de matrizes, né? Então, para fechar, porque já vai dar 9 horas, A menos 1 igual a zero, então, né, lembra que o zero é 0 mais 0i, isso a gente falou na aula passada, então o A é o número 1. E 3B menos 1 precisa ser 0. Então, o B é 1/3. Quem é o número complexo Z, então? A mais BI. I sobre 3, ok? Ou poderia vir assim, gente, ó, né? 1 mais... Aí você fala, professor, mas o B é 1/3, né? 1/3 de I, tá? Dá na mesma. Você escrever... Eu prefiro escrever I sobre 3, mas você poderia escrever 1/3 de I, não tem problema, tá bom? Com isso, a gente fecha a nossa aulinha de hoje, tá bom? Agora redondo, 9 horas, tá? Eu não ultrapasso nadinha. Na próxima aula, então, gente, nós vamos falar sobre a representação geométrica e a forma trigonométrica de um número complexo, tá bom? Eu só, finalizando aqui, né, já que eu me encerrei,
vou sugerir para vocês que tentem fazer os exercícios da página 180, números 9 ao 16. Eu vou deixar anotado, tá? Então, exercícios, página 180. Página 180, números 9 ao 16. Olha, gente, devagarzinho vai ficando muita coisa, tá bom? Nada tem que me entregar, mas já são 16 exercícios de conteúdo que a gente já passou, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, algum problema, mande um e-mail, marque um atendimento ou algo do tipo, tá? Eu vou mandar de novo, viu, Samira? Você perguntou sobre a chamada. Eu mandei no início da aula, tô mandando agora novamente, tá bom? Sim, Gabriel, sempre fica lá, tá bom? Não é bem um slide, mas eu sempre deixo lá, tá? Assim como a gravação da aula, tá bom? Tchau, gente. Uma boa semana para vocês e a gente se encontra na segunda, tá? Você não marcou atendimento, você falou que queria falar sobre o curso de matemática, viu? Tá ótimo, Gabriel. Gente, então eu vou parar a gravação, que eu também tenho aula na sequência, tá? Boa semana para vocês aí.